troca de experiência, de saberes, na perspectiva do projeto Brigada Zumbi dos Palmares e Dandara, tá? Para que a gente possa justamente fazer esse processo de eleições MNU 2020, na perspectiva que possamos mudar o cenário da cidade do Recife, um Recife melhor, mais justo, contra o capitalismo, contra as opressões de gênero, raça e classe, contra o racismo, a LGBTfobia, na plataforma política focada nas mulheres, contra o extermínio da juventude negra, por saúde, por educação, por uma reforma urbana, pelo direito à cidade. E nessa perspectiva, nós vamos estar aqui com ele, que vem do Ibura, que vem da periferia, que vem da política negra e LGBT, vem no processo da juventude. Israel Pereira, bom dia. Não é um prazer lhe receber aqui nesse projeto, que é vitorioso, porque é só em ter pessoas como você, na perspectiva de disputar, não é, na capital de Pernambuco, Recife, que é uma eleição extremamente difícil, e na perspectiva que nós estamos da pandemia, era importante que você colocasse um pouco da tua trajetória política. Quem é Israel Pereira? Como é que você se forjou na luta, na política? Por que digo isso, Israel? Porque é importante dizer para o nosso povo que sim, nós podemos chegar. Está aí o exemplo de Kamala Harris, né, a primeira mulher negra vice-presidente, chegou à Casa Branca. Tá? Nós não imaginávamos isso. Como nós não imaginávamos ter pessoas disputando, porque sempre é dito, lugar de negro é na cozinha, lugar de negro é na invisibilidade, na opressão. E hoje nós dizemos não. Em pleno mês da consciência negra que estamos, não é? Um mês para referendar a luta de Zumbi dos Palmares e Dandara, e tantos outros e outras que fizeram com que nós possamos ter vez e voz e lugar nessa sociedade. Então, é importante, principalmente para nossas crianças, para os nossos jovens, exemplos como o seu, para que, sim, eu posso me candidatar, eu posso enfrentar, eu posso fazer frente ao racismo, às opressões, eu posso fazer frente à opressão, a LGBTfobia. E aí, conta um pouco desse teu lugar de fala, né? Conta um pouco dessa tua trajetória, como é que você chegou nesse lugar. Bom dia, Martim Almeida, obrigado mais uma vez pelo convite, né? Bom dia a todos, todas e todos aqui que estão me escutando da cidade do Recife. Respondendo a primeira pergunta de Marta, Marta perguntou quem é Israel. Israel é um filho de um pedreiro e de uma servente que, com muito esforço, souberam educar, né, esse preto que está aqui presente. Israel tem 47 anos de vida, né, nasceu no dia 2 de novembro, numa comunidade chamada Casa Amarela, na maternidade Barros Lima, e cresceu sendo forjado dentro do movimento sindical. Meu pai fazia parte do movimento sindical, sempre foi de movimento de esquerda, lutar pelos direitos do trabalhador. Foi uma base na minha família, foi uma construção, e foram eles que forjaram a pessoa que sou. Desde os 15 anos eu venho dedicando minha vida a trabalhos voluntários, a ajudar a comunidade, ao povo, né, da minha comunidade aqui no Ibura, quando eu cheguei aos 9 anos, depois aos 15 comecei a me entender por gente, e aí fui construindo esse caminho. Nesse construir esse caminho, fui conhecendo pessoas, né, as quais me abriram os olhos para vários setores da sociedade, vários espaços de discussão. Uma delas foi Irani Brito, da Associação de Mulheres de Lagoa Encantada, a qual me fez conhecer os direitos das mulheres e reconhecer, né, que devemos respeitar essas mulheres, pois que é delas que nascemos. São elas que nos dão as bases para que nós possamos ser cidadãos de bens. Uma das pessoas mais importantes na minha vida que me ensinou a servir foi a minha mãe. Minha mãe foi servente dentro da FUNASE e ela me mostrou um caminho bem maior do que eu imaginava, o da solidariedade,
o da igualdade, o de se colocar no lugar do outro. E é essa pessoa aqui, professor de formação, né, coordenador de uma escola confessional aqui em Recife, que luta pelo respeito às matrizes africanas, que vem prestar o nome e sua história para esse mandato participativo e inclusivo, um mandato onde o gabinete será aberto para o povo e as propostas serão discutidas com o povo e para o povo. É mais ou menos esse resumozinho de quem é Israel. Marta? Então, Israel, é necessário que você fale também. Traga um pouco da tua trajetória dessa candidatura, né? A partir desse teu histórico. Como é que você chega a ser candidato? Como é que você percebeu a necessidade de termos representatividade no parlamento, não é? Na Câmara de Vereadores? Como é que você chega nesse contexto, né? Porque a gente sabe que é um espaço extremamente racista, opressor, fundamentalista. Então, como é que você chega para peitar e dar resposta política e fazer diferença nesse espaço? Né? Porque não é fácil. É uma luta muitas vezes solitária, é uma luta muito difícil, é uma luta muitas vezes rasteira. Não é? Muitas pessoas hoje dizem que não querem saber da política, muitas pessoas devem ter te aconselhado, olha, não é bom, não vai por esse caminho, sai daí, não é? Isso aí não é legal, vai tomar conta da tua vida, vai namorar, vai, né, fazer outras coisas, vai estudar, isso aí não é bom. Né? Mas como é que você percebeu que era necessário ter seu nome, não é? Passar confiança para as pessoas que estão próximas de você, para construir esse processo, né? Porque não deve ter sido fácil, chamar as pessoas, fazer a escuta, fazer em quem você se baseou para fazer teu programa, né, de governo, tua plataforma política, não é? Como é que você chegou a se filiar a um partido, porque para poder aqui no Brasil o processo eleitoral perpassa pelos partidos, não basta simplesmente, eu quero me candidatar, eu vou lá e põe meu nome, né? E como é que você faz essa escolha? Como é que você se percebe dentro desse partido? Como é que você se constitui hoje? Não é? Como é que para conseguir os apoios? Porque não é só candidatar, eu vou sair, eu vou fazer, não. Isso mesmo. Uma campanha precisa de estrutura, não é que precisa de pessoas, precisa de gente. Como é que você conseguiu mobilizar, não é? Esse processo para que se constitua, né? A campanha Israel Pereira, não é, candidato, essa plataforma política, as tuas agendas, não é, as pessoas te reconhecerem na rua. Eita, Israel é candidato, eita, eu vou votar em você. Então, como é que você chega, né? Como é que você faz essa trajetória de um Marta, movimento social para esse processo? como eu disse a você, Marta, eu bebi na fonte, né, do movimento de mulheres, com a companheira Irani Brito. Foi a companheira Irani que abriu as portas, na verdade, para a minha vida, né, como ser político, ser mais ativo na sociedade, ser um cidadão mais ativo na sociedade. Eu tinha um projeto chamado Fundação Centro Esperança, né, que foi fundado no país Bolívia. Como eu disse a vocês, desde os 15 anos eu trabalho com ajuda ao próximo, como voluntariado, com voluntariado. E aí, nesse processo, eu tive a oportunidade de sair do Brasil e construir um projeto maravilhoso que trabalhou com a juventude, respeito, maltrato infantil, igualdade racial, respeito ao gênero, né? E nesse construir, eu fui conhecendo várias pessoas que foram me ensinando pouco a pouco. Espera um momentinho, Marta. Pouco a pouco, né, esse processo de ser politizado. E aí, quando eu cheguei ao Brasil novamente, a Irani me convidou para fazer parte da Associação de Mulheres de Lagoa Encantada, onde nós começamos a construir pautas
voltadas à nossa comunidade aqui em Lagoa Encantada. A gente via os desmandos, né, das lideranças comunitárias, a gente via a falta de abandono aqui com a comunidade e começamos a participar das plenárias que na antiga gestão do PT, né, antiga gestão do PT, onde o presidente Lula trouxe vários modelos participativos de discussões, eu me fiz presente em várias delas. Fui coordenador do OP temático LGBT várias vezes, participei do OP temático, né, na plenária de igualdade racial, participei na plenária de mulheres, né, para a construção de demandas na assistência social. E aí eu fui construindo e galgando pouco a pouco esse espaço, né, político de luta e conquistas para o nosso povo. E cada vez mais que eu adentrava, eu via que precisávamos de representantes reais, não aqueles representantes que só chegam na campanha eleitoral, diz que vai lhe defender, diz que vai lhe apresentar proposta, diz que vai mudar e vai fazer e acontecer. E terminavam não fazendo quase nada, ou nada, na verdade. Virava as costas para a comunidade. Participei do Fórum LGBT de Pernambuco, onde foi uma escola, né? Onde foi uma escola onde bebi mais na fonte ainda das políticas públicas. E participo também do Movimento Negro Unificado, onde me deu a base, o aprendizado, o legado, me mostrou o legado e a importância de ser negro numa comunidade periférica e lutar por os nossos direitos. Né? Graças a essa participação, me levou a uma empreitada maravilhosa que conheci gente fantástica, muito digna, que lutava por moradia, que foi o movimento de lutas para bairros e favela. E aí invadimos o Ministério da Cidade, ainda no governo Lula. Pedimos para as mulheres de Tejucupapo, uma comunidade daqui de Recife, ali na Iputinga, a construção do residencial Mulheres de Tejucupapo, que já estava planejado e não saía do papel. E nós nos encontramos com o movimento social nacional no pátio, né, do Museu Nacional, e lá nós fizemos uma marcha até o Ministério, onde fomos recebidos com copos de água jogados de cima, garrafinhas, água mesmo viravam na gente. E o processo foi muito pacífico por parte nossa, não por parte dos funcionários públicos. A gente disse, deixa eles mostrarem quem eles são. E isso ainda mais viu o quanto é importante, me fez ver o quanto é importante ter pessoas da gente, ter pessoas da periferia, ter pessoas da comunidade nos representando. E quando eu recebi a primeira vez o convite para ser candidato, eu questionei por que eu, Israel. Aí me falaram, não, Israel, porque você já participa de movimentos sociais, porque você tem um nome conhecido, você pode fazer a diferença. Eu não acreditei em mim mesmo que eu poderia fazer a diferença. E não aceitei. E passou alguns anos e continuei dentro dos movimentos sociais. E eu via dentro da prefeitura, da cidade do Recife, nas câmaras, um baixo número de políticos negros, de baixo número de pessoas periféricas, baixa representatividade. Baixa representatividade. E nesse processo, fui criando gosto e disse, eu acho que está na hora. Foi quando recebi mais uma vez o convite, né? E eu disse, espera aí, vamos fazer o seguinte, porque eu não me autorrepresento, eu só não sou ninguém, eu apenas sou Israel Pereira, professor formado, né, pela Oral Roberts University de Oklahoma. Não posso dizer que eu me elejo, que eu serei representatividade sem que tenha um respaldo das pessoas que estão por trás de mim. E aí eu conversei com os grupos, né?
Conversei com Marta Almeida, que é uma pessoa que eu tenho como referência dentro do Movimento Negro Unificado. Conversei com Iris de Fátima, que eu tenho como referência dentro do movimento LGBT. Conversei com Irane Brito, que é referência dentro do movimento de mulheres. Conversei com o professor Eric Gustavo, que foi do movimento estudantil, agora professor, e vi que estava na hora. Então, aceitei o convite de emprestar meu nome, eu aceitei o desafio de ser representante das comunidades, da comunidade aqui do Ibura e de outras comunidades, né? E deixei bem claro para todos que, se for eleito, eu quero essas pessoas dos movimentos que eu conversei, com que eu dialoguei, dentro do gabinete, discutindo, construindo, trazendo novas propostas, incorporando novos atores para as discussões e dialogando com a comunidade. Não só a comunidade indo ao gabinete, mas o gabinete indo às comunidades. E isso me fez ver que, sim, valia a pena enfrentar essa empreitada. Não é fácil, vou dizer a vocês, não é fácil, porque você escuta de tudo, desde um elogio, desde um apoio, até altas críticas. Pode falar, Israel. Até altas críticas. É que está tendo uma reforma aqui na frente, na rua. Aí Mas é tá assim saindo. mesmo. Isso é periferia, meu filho. Isso aí é para mostrar que E aí eu disse, não, eu vou sim enfrentar em nome da comunidade negra, em nome da comunidade LGBT, em nome dos estudantes, em nome de nossa juventude, em nome das mulheres, em nome das pessoas com deficiência, em nome de todos e todas da nossa cidade. Vou enfrentar esse pleito de cabeça erguida, com o apoio desses militantes maravilhosos que eu conheço, dessas pessoas que têm me aconselhado, que têm apontado caminhos para mim, porque eu digo uma coisa, sou professor, mas não é porque eu sou professor que eu sei tudo. O professor, eu já venho dizendo isso sempre nas lives que eu participo, o professor que acha que já aprendeu de tudo, por favor, encoste seu diploma, saia da função, porque professor, que é professor, está aprendendo todos os dias. Nós temos o saber limitado, porque estudamos para uma matéria específica. Nós não temos todas as matérias, a matéria da vida, né? O estudo da vida, o estudo dos movimentos, o estudo das pessoas só no dia a dia, no contato. Ontem mesmo, conheci uma pessoa maravilhosa que vou tomar como referência também, a Ana Soares. Ana Soares é uma negra, uma mulher negra, guerreira, inteligentíssima, inteligentíssima. Estou admirado com a inteligência daquela mulher. Fiquei apaixonado por ela. Aprendi muito ontem com Ana Soares. Vote em Ana Soares, quem é de São Lourenço da Mata, confie nela que ela vai fazer a diferença, realmente. Se a negra entrar, vai ser que nem bambu, vai dobrar, mas não vai envergar. Não vai ter candidato, não vai ter vereador que vai baixar a cabeça dela. E é esse exemplo de vida, mulheres guerreiras, feito Marta Almeida, feito Iris de Fátima, feito Ana Soares, que me motivam a ser representante desta sociedade, defender o direito da mulher, o Estatuto de Igualdade Racial, o combate ao genocídio da nossa juventude, o incentivo à nossa cultura, defender os LGBTs e a homofobia, acabar com ela na nossa cidade. É missão que eu assumi dentro desse projeto político que, eu sempre digo, loucamente e felizmente aceitei a convite dessas pessoas maravilhosas que estão aí
me mostrando que é possível. Foi dessa forma que eu vi a possibilidade da candidatura Israel Pereira, 13213, do PT, né? Bebi no berço da esquerda quando ingressei. Como eu disse, eu venho desde o movimento sindical com meu pai, né? Que fazia parte do movimento sindical na Universidade Federal de Pernambuco. Ele conversava muito com a gente sobre o Partido dos Trabalhadores, como deveria ser a política para o povo e do povo. E me ingressei, fiz faço parte desse partido. Fui filiado por uma prima, né? Ela me convidou, eu disse, com certeza eu quero. É uma preta também arretada, Rosângela Paulina, né? E ela me convidou para fazer parte. E daí foi quando fui convidado a fazer parte do setorial LGBT. Fui relator do setorial por 2 vezes. Depois, na terceira vez, conseguimos construir a Secretaria LGBT pelo protagonismo que fizemos. Construímos, a Iris de Fátima, eu e todo o grupo, construímos o primeiro seminário de capacitação interna para LGBTs e pretos no setorial LGBT e construímos o primeiro encontro nordeste de pessoas LGBTs do PT. E foi grandioso esse evento, e foi quando o partido viu a força LGBT preta, porque a maioria dos LGBTs dentro do partido, que fazem parte do setorial, é a nação preta, porque os LGBTs brancos não querem estar junto com os LGBTs pretos, dentro do partido. Convidamos a fazer parte. E disseram que não, que preferiam estar em outros espaços, como cultura, como agricultura, mas no LGBT, nem na igualdade racial, né? Defender mulher, ninguém quis. Mas aí os pretos disseram, você não quer, mas nós queremos. E fizemos. E hoje somos história, somos respeitados dentro do partido. Os pretos LGBTs, as bissexuais, os transexuais, os gays, as lésbicas, né? E quem chegar mais incorporando dentro da secretaria vai fazer parte, sim, da nossa política, da nossa construção. Eu acho que ser candidato num panorama que estamos enfrentando de retrocesso é mais que um desafio, é ser afoito. Porque precisamos ser afoito para poder mudar a história. Se Zumbi e Dandara não fossem afoito, nós hoje não seríamos livres, continuaríamos debaixo dos chicotes nos pelourinhos. Mas Zumbi e Dandara foram guerreiros e foram protagonistas da nossa história. E nós temos que continuar lutando. Já não aguento mais escutar candidatos, e foi um dos motivos também que me fez ser candidato, branco dizer que vai me defender. Vai defender a bandeira LGBT, vai defender a bandeira da mulher, vai defender a bandeira do negro, vai defender a bandeira do estudante, do professor, da nossa juventude que está sendo assassinada aí cada dia por causa que é periférica, preta e pobre, né? E aí isso me fez se revoltar com a situação que nossa cidade enfrenta, que nosso estado está, com essa elite branca, né, misógina, preconceituosa e fundamentalista, e dizer assim, agora não. Não aceito ninguém me representando se não for eu, se não for um preto, se não for uma preta, se não vier do movimento social, se não levantar as nossas bandeiras. Esses que só usam nossos nomes, que só usam nossas cores, nossas raças para chegar lá e fazer fortuna, já chega. Precisamos, sim, de uma renovação. Por isso que eu digo, não votem e não reelejam quem já está há 4 anos e não fez nada pela sua comunidade. Lembrando que vereador, ele não constrói, ele legisla para o prefeito construir. Aquele que lhe estiver dizendo que vai construir, por favor, não vote nele, não. Que é um safado, a palavra é um safado. Desculpe aí a expressão, não deveria usar, mas vou usar. É um safado enganador, que está enganando você, periférico. Outra coisa importante, seu voto é valioso, não tem preço. Eu sempre digo o seguinte,
Ô, Israel, Oi. é bom você falou uma coisa muito importante, né? A questão da venda do voto, da conscientização política. Era bom que você reforçasse mais isso um pouco, né? Para que nossa população, de fato, votasse naqueles e aquelas que têm compromisso, né? Com a plataforma política, que a população depois possa cobrar, monitorar, que a população conheça, que seja uma pessoa geralmente da sua confiança, que mora no seu bairro, ou que você conheça, tenha acesso, né? Queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Martinha, eu sempre acreditei que se eu vendo o meu voto, eu não tenho condições morais de chegar para o vereador que me comprou, que na verdade me comprou. Porque a partir do momento que eu vendo por 10, 15, 20, 30, eu estou me vendendo. Então, não tenho moral para chegar no gabinete dele e dizer: cadê a obra que você prometeu? Ele tem todo o direito, esse vereador tem todo o direito de dizer assim: eu te comprei, teu voto foi comprado. Então, gente, é esse alerta que eu quero dar, que Martinha bem lembrou aí. A gente tem que ter a consciência de que é o voto que faz com que aquele projeto tão necessário na tua comunidade saia do papel, que seja cumprido. Eu vou dar um exemplo a vocês. A gente tem aqui vários morros no Recife, Ibura, Casa Amarela, certo? Bola na Rede. A gente tem aí vários morros. Existe uma coisa que a gente chama política de governo e política de Estado. A política do governo, passou o governo, passou o prefeito, passou o vereador, essa política acabou. E a política do Estado, passe quem passe, ela vai ficar. Então, se eu vendo o meu voto, como é que eu vou exigir uma política ser transformada em Estado? Vou dar o exemplo das contenções de barreira. Ela deve ser política de Estado, porque ela presume risco de morte. Quando chega o inverno, os moradores dos morros, eles ficam apreensivos, porque não tem fator segurança nos morros. Primeira coisa que deveria ser feita é uma lei de responsabilidade do prefeito, porque ele criou um órgão chamado CODECIP para fiscalizar, certo? Áreas de riscos. Porque quando está fiscalizando, não proíbe o morador, o cidadão, de construir no morro. Outra coisa, porque a prefeitura da cidade do Recife não amplia a construção de habitacionais? Por que não conclui os habitacionais que estão abandonados, como eu já falei em outra live e vou falar hoje aqui? O habitacional Maria Irene, aqui no Ibura, está abandonado, BR-101 aqui, perto da escola técnica. Se vocês quiserem, a gente pode tirar foto, passar lá, bater foto. Está lá abandonado. Ele sabe que a prefeitura fez para dizer que estava trabalhando, voltou a colocar o outdoor de obra, que estava em obra, e pegou 2 prédios dos blocos que dá para a BR e botou gente para trabalhar, enquanto os que estão mais escondidos estão sem ninguém. Não está sendo feito nada. A gente passa ali em Afogados, tem um residencial totalmente abandonado, onde de um lado já tem concluído, o outro não está. E aí eu digo a vocês, o voto que foi vendido é responsável pelo político que está aí, pelo prefeito que vira as costas para a sua comunidade. Então, a importância de você entender que voto tem que ser de confiança, voto não pode ser vendido, voto não pode ser comprado. O voto, ele tem que ser voto de credibilidade. Se você acredita que aquele vereador da sua comunidade vai fazer a diferença na sua comunidade, vote nele.
Não vote em quem já está aí, não. Não vote em quem está há 5, 6, 7 anos, 8 anos, que já está no terceiro mandato, que a gente sabe que tem vereadores aí de todos os partidos tentando o quarto, quinto mandato como vereador. E não fez nada, ao contrário, votou contra o povo. Veja aí a votação para o Presês, que foi denunciado vários vereadores. O Facebook não é só para mostrar a felicidade fake, não. Aquela felicidade da gente que não tem problema. Todo ser tem problema. O Facebook também é para fazer denúncia. Use sua rede social para denunciar, tire foto, denuncie o buraco da sua rua, denuncie o esgoto aberto, denuncie a quantidade de lixo que é jogada. Agora, cidadão e cidadã recifense, faça a sua parte. Vote certo, vote honesto. Não aceite ser comprado. O voto é a arma mais importante que o cidadão tem. É ele que pode mudar a cidade e a sua comunidade. Passa a palavra, Marta. Então, Israel, diante de tudo isso que você trouxe, né, eu queria que você pudesse falar um pouco da conjuntura atual, né, porque é um desafio se manter uma candidatura, não é? Muitos, eu acho que devem ter dito, que loucura é essa, não é? No meio da pandemia, na crise do capital, não é? Onde tem o fundamentalismo, a cultura do ódio está aí, a gente, dados estão mostrando que essas eleições tivemos vários ataques a candidatos, diversas candidaturas, desde intervenção em live, a ter candidatos com atentados, alguns já foram até mortos, outros tiveram suas páginas hackeadas, né, pessoas na sua casa, todo um contexto que está diferenciado das demais eleições, não é? Onde a gente precisa garantir o direito à democracia, que é o direito de exercer o voto, o direito de defendermos, não é, as bandeiras de luta concretas de melhoria da população preta, pobre, as mulheres, né? Aqueles e aquelas que ainda estão na vulnerabilidade, a comunidade LGBT, tem todo um contexto de movimento social que está sendo severamente perseguido, está sendo severamente, não é, escancarado, tendo suas vidas vasculhadas, sendo esculhambadas. A gente está aí diariamente assistindo, né, pasmos, mas a gente está cada dia se surpreendendo de como a cultura do ódio, como o fundamentalismo, né, como o neoliberalismo tem avançado. Então, como é que você está vendo esse momento eleitoral? Como é que você vê esses desafios? Como é que você percebe, né, essas eleições no qual a gente está aí? As pessoas estão, não é, até mesmo negando, não candidaturas extremamente, não é, fundamentalistas, com a questão da perseguição aos movimentos sociais, candidaturas que são contra a efetivação, né, do sistema social, a política de investimento para os projetos sociais. Então, como é que você se mantém, não é? Como é que você está vendo esse cenário? Como é que você se mantém na perspectiva de tudo isso, sabendo que é difícil, porque é uma luta praticamente no invisível, né? Essas pessoas, elas são sorrateiras, feito o racismo, né? Pelas beiradas, é o LGBTfobia. Então, a gente está aí numa grande campanha do ódio, né? As pessoas negando o racismo, praticando aí efetivamente a LGBTfobia, fazendo as opressões. A gente teve o caso aí do estupro culposo, nós tivemos aí a retirada das personalidades negras da agenda da Fundação Cultural Palmares. Cada dia mais a gente vê uma trans assassinada ou sendo exterminada ou apanhando na rua. O estupro corretivo, né, com as lésbicas, né, se tornou corriqueira, a cultura do estupro, como é bem chamado por alguns. Então, nós, principalmente aqui em Pernambuco, nós estamos assistindo determinadas questões, né, que tem conta, são violações nos direitos humanos. Então, como é que você, né, quais são esses desafios, quais são essas perspectivas, onde avançamos, onde retrocedemos, e como é que esse mandato vai poder, diante de todo esse cenário, chegar no domingo, nos dias das eleições? Marta, é estarrecedor quando a gente dialoga
né? Que o que a gente está fazendo aqui é um diálogo entre duas pessoas que convivem com o preconceito constante por causa da nossa cor, por causa da nossa orientação sexual, pela forma que a gente trabalha, pela forma que a gente vive, pelas lutas e bandeiras que a gente defende. E saber que existe uma parcela da comunidade, da sociedade, que acha que o que você citou aí é uma coisa normal e é uma coisa certa. É surpreendente ver, né, quanto pessoas, em nome de uma fé, agride, humilha, persegue, viola direitos fundamentais do cidadão, aonde a própria Constituição Federativa do Brasil, no seu preâmbulo, diz que nós somos iguais perante a lei, que todos nós somos iguais perante a lei. Mas que igualdade é essa? Aí você citou uma coisa, que não existe prerrogativas legais, que não existe jurisprudência que confirme estupro culposo. Não existe estupro culposo. Culposo é quando não tem intenção de fazer. Um acidente de carro, um atropelamento, quando não tem intenção de fazer. Mas a partir do momento que eu assumo a responsabilidade de dirigir embriagado, eu estou assumindo a responsabilidade de que posso matar uma pessoa. Então, se eu estupro uma pessoa, quando a pessoa diz que não, ou drogo a pessoa, isso aí eu tive intenção de fazer. Então, a gente vê a mão de um governo de direita, né? E aí eu digo de extrema direita mesmo, fundamentalista, e aí eu não quero nem citar, não quero nem mencionar religião, porque o fundamentalismo, ele é a parte extrema de um grupo religioso, certo? O fundamentalismo, ele pega o fundamento de uma religião, o fundamento de uma religião é a base que ela tem, e moldeia conforme a sua conveniência para justificar os seus desmandos. Então, eu gosto de dizer que são fundamentalistas extremistas, porque o fundamentalismo em si, ele só dá base ao processo de fé, ao processo de religião. Agora, usar este fundamento, esta base, para atacar, para humilhar, para justificar os seus erros, isso não é apenas fundamentalismo, é extremismo religioso. É fundamentalista, mas extremista. E a gente vê o ataque que nossas candidaturas, aí eu digo não só a minha, nossas candidaturas, porque graças a Deus este ano está sendo um ano atípico, né? Primeiro pela pandemia, que tem mostrado que preto e branco, pobre e rico, é tudo igual mesmo. Não adianta usar colares de ouro, andar no melhor carro, mas o destino será a morte de todos. É onde deixa todo mundo igual, certo? E aí você chega nesse processo e vê que pessoas estão justificando o ataque àquela candidata, àquele candidato, porque ele está defendendo o direito do povo. E abismado fico eu quando eu percebo que tem pessoas periféricas que ainda defendem esta prática, achando que está correto. E mais abismado ainda, quando eu vejo universitários, filhinhos de papais e de mamães, né, defendendo a comunidade, enquanto a comunidade está defendendo a elite. Há um contraponto social que está deixando a gente estarrecido.
Nessa eleição, a gente está vendo, desde a eleição, na verdade, desde a eleição, desde o golpe de Dilma, a gente está vendo um processo de desconstrução. Um processo onde a esquerda foi atacada, né? E aí, em parte, eu digo que, infelizmente, a esquerda se aliou a setores que não deveria ser aliado. É um pensamento meu de Israel, não é um pensamento partidário, é um pensamento do ser indivíduo Israel, né? Que não deveria se aliar. E, desde esse momento, que sofremos ataques e retrocessos nas conquistas políticas do movimento social. Aí você me pergunta como é que essa candidatura de Israel vem dentro desse contraponto, dessas perseguições que a gente está ciente que está tendo, né? Porque a Casa Grande não fica feliz quando a senzala aprende a ler, quando o pelourinho e quando todo, né, o espaço de trabalho do negro, ele se informa, ele se educa, ele se instrui. Porque para a sociedade branca, elitista, misógina, fundamentalista, machista, patriarcalista, ver que nós estamos entendendo o papel que o cidadão tem, eles atacam logo aqueles que preparam o cidadão. Eles começaram a atacar as escolas, dizendo que queriam escolas sem partidos. Mentira! Eles não queriam escola sem partido, não, gente. Eles queriam sociedade ignorante, porque um país que não estuda a sua história, ele não é um país. Um país que não discute a sua sociedade, ele não é um país. Um país que não pensa, que não reflete, ele não é um país. Eles queriam tirar a matéria de história, sociologia e filosofia, porque são essas três matérias que mostram o que é um país. E um país sem educação, ele é um país pobre, dominado pelos ditadores. Você vê aí que temos um ditador querendo construir e retomar a ditadura. Quem não viveu a ditadura não sabe o que é que está pedindo. Ser saciado o direito de livre expressão. O que a gente está fazendo aqui hoje é exercer o direito de livre expressão. Falar o que você pensa, o que você acha, o que você quer da sua sociedade. Saciar o direito de ir e vir, você ter toque de recolher, tal hora você sair, tal hora você entrar. Isso não existe. A nossa Constituição Federativa do Brasil, ela nos permite, com nível de responsabilidade, nós falarmos o que pensamos. Aí eu estou dizendo mais uma vez, e repito, com nível de responsabilidade. Porque eu acho que a única coisa ainda que leva uma pessoa para a cadeia é calúnia e difamação aqui no Brasil. Porque o que a gente tem visto aí, né? Políticos com dinheiro encontrado na cueca e em outras partes do corpo escondido e ainda não foi preso, eu não entendo o que está acontecendo no Brasil. Os valores estão se distorcendo. Mas aí eu clamo a base de toda a sociedade, as famílias. Por favor, retomem o processo educacional dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, onde o pai era pai e não era amiguinho, onde a mãe era mãe e não era amiguinha, onde se ensinava respeito, igualdade, equidade, dentro da casa, e não deixava para isso ser ensinado nas escolas. As escolas repassam os conhecimentos técnicos para os quais os professores foram capacitados para isso. Dentro de casa é que se faz o cidadão, se forma um cidadão, dando bom dia, boa tarde, boa noite, respeitando os mais velhos, respeitando a ancestralidade e a religião de cada um, e o ser individual de cada um e a expressão de cada um. Então, Israel, com certeza, né? Educação ela transforma, né? Formação é poder, é ela que liberta nossas mentes e corações, né? Gostaria agora diante de tudo isso, né? Você trouxe aí, mas é necessário primeiro saber o seu número,
saber como foi que você construiu as suas propostas, quais são as propostas de mudança para a cidade do Recife, como é que elas serão efetivadas, como é que você está pensando na construção desse gabinetão, porque, pelo que eu entendi, são várias mãos, várias forças, várias, né, correntes, tendências, com a participação efetiva dos movimentos sociais, não é? Então, fala um pouco desse contexto, né? Porque você sendo eleito, que será? Porque assim é a vontade daqueles e aquelas que querem um mundo mais justo, né? Desde já desejo boa sorte, Obrigado, vitória, Marta. né? Que meu Pai Exu possa abrir teus caminhos para que você possa passar nele. Axé. Mas como é que vai ser esse gabinete? Quais são as tuas propostas? Como é que você, de fato, na prática, vai mudar o Recife? Marta, quando sentamos, o grupo, sentamos para debater, né, qual seriam as propostas, eu defini 3 eixos macros. O primeiro eixo é o combate ao racismo e à LGBTfobia. Nós somos pretos, a maior parte da população é preta e sofremos nas periferias o racismo estrutural. Está estruturante aí na sociedade esse racismo, não tem como. Se você vê um negro de boné, bermuda cara, ciclone, Oakley, tá usando uma Kenner no pé, é ladrão. Desculpa, mas isso é a visão social. Então, é abordado de forma truculenta dentro da sociedade, dentro das comunidades periféricas. Tá certo? Por quê? Não é pela roupa que está usando, é porque é negro. Negro não pode usar marca. Negro tem que usar chitão, algodãozinho, chinelo no pé. E se tiver ainda aquele prego segurando, não, tá certo, esse aí é um cidadão de bem. Porque nós, negros, não podemos nos vestir bem. Porque se nos vestimos bem, ou estamos envolvidos no tráfico, ou estamos roubando. Essa é a visão na sociedade branca, tá certo? Dos poderes de proteção, tá certo? E aí eu pensei que precisamos combater. Dentro do combate ao racismo, eu venho defendendo a implementação, tá certo, do nosso Estatuto de Igualdade, porque lindo, aprovou-se o nosso estatuto com muita garra do movimento social, do movimento negro unificado, de outros movimentos negros, de atores sociais independentes negros, conseguimos aprovar o Estatuto de Igualdade Racial. Agora, na sua prática, ele foi implementado nas cidades? Não. Se fosse implementado, a saúde do homem negro, da mulher negra, estaria dentro do plano diretor do SUS. A anemia falciforme estaria sendo um tema de debate e de estudo para aliviar todo esse problema que nós negros temos, né? Você negro não escapa, tá certo? Isso está no nosso sangue, nas nossas raízes, nas nossas origens. Uns têm, outros desenvolvem, outros não, mas está aí. Né? A saúde da mulher negra bissexual e do homem negro bissexual não está sendo estudada, não está sendo quantificada. O sistema de saúde, da saúde da mulher, não está pautando nem pontuando ações com relação à saúde mental dessas pessoas, nem tampouco a saúde fisiológica e biológica delas. Porque não existe dados estatísticos. E para isso eu venho pedindo, né, é uma demanda minha dentro do combate ao racismo, a gente fazer o mapeamento das pessoas bissexuais, tanto homens quanto as mulheres, e trabalhar a saúde mental dessas pessoas, porque elas sofrem preconceitos, sim, são invisibilizadas dentro do movimento social e na sociedade, né? Porque o movimento social, ele diz que saiu do armário, mas enquadrou os segmentos dentro de uma caixinha e dentro de uma letrinha. E quer que nós, bissexuais, pessoas bissexuais, tenhamos um prototipo imaginário machista, nos padrões machistas heterodeterminativos, certo? E com a LGBTfobia não pode andar diferente. Então,
A gente tem que saber que a política negra e LGBTfobia, a política negra e LGBT, desculpem aí, e a LGBT, elas são transversalizadoras. Ela está na sociedade em todos os setores, porque nós ocupamos todos os setores, certo? Com relação a emprego e renda, que vem o eixo dentro de comunidades, e aí eu venho trazendo a proposta de ampliação de cursos profissionalizantes nas comunidades, fazer a descentralização das comunidades, porque os melhores cursos ficam em Santa Amaro, para aqui, para a periferia, para os morros, fica corte e costura, marcenaria, eletricidade e cabeleireiro. E aí, gente, quer dizer que eu não posso ser um administrador, eu não posso falar um idioma, eu não posso aprender administração, eu não posso aprender outros cursos que tem em Santo Amaro. Temos 2 polos aqui, que para conseguir uma vaga é uma luta. Em uma comunidade como Ibura, que se divide em 2 cidades, ter 2 polos profissionalizantes é uma vergonha para a cidade do Recife. Nós somos a 2ª maior RPA, região político-administrativa. Somos a 2ª, ela é dividida entre Jaboatão e Recife. Ela vai do Barro à Piedade. E também chega ali o aeroporto da cidade do Recife. Tão lindo aquele cartão postal do aeroporto, né? É Ibura. É Ibura. Então, o Ibura, ele é plural. Ele é quase uma cidadela. Por quê? Dentro do Ibura existem várias unidades residenciais. Várias unidades residenciais, que a gente chama de bairros. Que, na verdade, seria subbairro, porque o bairro, na verdade, é Ibura. Então, dentro de um bairro, outro bairro é um subbairro. Então, as unidades residenciais são várias. E aí, nós também precisamos fazer a ampliação de áreas com PSFs e áreas que não têm cobertura. A gente precisa fazer esse mapeamento das áreas que não têm PSF. E aí, na sexta-feira, eu descobri que na Zona Norte tem comunidades que não têm PSF, não é assistido pela política da saúde e da família, pelo programa da saúde da família. Tem terreiros que estão abandonados do alcance da política pública. E para isso estou eu, Israel Pereira, 13213, trazendo políticas acessíveis. Mas para isso eu preciso ir à comunidade, escutar a comunidade, porque eu não posso empurrar o que eu acho de goela abaixo só porque eu sou vereador, empurrar de goela abaixo para as comunidades. Eu tenho que ir escutar a necessidade da comunidade. E foi fazendo assim que foi construída as minhas propostas, escutando o movimento social. Como eu venho do movimento social, essas demandas que eu venho falando já são demandas antigas que não foram retiradas dos papéis. Uma outra coisa para a população LGBT é o centro de acolhimento de jovens que são abandonados pelos pais, porque são evangélicos, porque são preconceituosos, porque são machistas, eles são botados para fora, escorraçados, e eles ficam abandonados à mercê da própria sorte. E como é que fica a saúde mental dessa pessoa? Como é que fica essa pessoa? Eles são acolhidos por outros LGBTs, por outros gays, por outras trans, que se viram na situação, superaram essa situação e hoje em dia são conhecidos como mães do bairro, que acolhe os outros LGBTs, coloca dentro de uma casa, ensina as coisas a eles e trabalham e vivem com eles e orientam essas pessoas. Nós precisamos, sim, de um centro de referência, já temos um centro de referência, um centro de acolhimento, precisamos de um centro de acolhimento para essa população. E outra coisa que nós precisamos incluir, que nós não estamos fazendo debate nas nossas bandeiras, nos nossos grupos, nas nossas militâncias. As pessoas com deficiências. Temos negros, temos gays, deficientes físicos, auditivos, de fala, de locomoção. Nós precisamos incluir essas pessoas nas nossas demandas. E eu venho incluindo essas pessoas dentro das minhas propostas políticas para alcançar essas pessoas. Outra coisa muito importante, que aí eu sei que vai gerar polêmica, é
a efetivação do artigo 119. O Estado, ele trabalha para o povo. O vereador e o prefeito, ele foi eleito pelo povo, não foi por nenhuma religião, não. O Estado é laico e tem que ser laico, todos os órgãos públicos. Eu sou Israel Pereira, minha profissão é professor porque eu estudei. Mas a partir do momento que eu for eleito, que eu entrar na casa do povo, que é a Câmara de Vereadores, eu vou ser o vereador Israel Pereira, não vou ser missionário, não vou ser pastor, nem vou ser professor Israel Pereira, vou ser o vereador Israel Pereira. E para isso temos que respeitar o artigo 119. E é uma luta que eu vou levar para dentro da Câmara de Vereadores, porque nossas propostas políticas, mesmo que eu não seja eleito por evangélicos, eu vou defender também políticas públicas que alcancem o público evangélico. Ele é preto, ele é mulher, ele é integrante de uma sociedade periférica e temos que defender essas políticas. Então, essas são algumas de 13 propostas políticas, né, que eu venho trazendo para alcançar as comunidades, para fazer com que as comunidades possam ser escutadas. Digo também que elas não são fixas, porque, como eu disse a vocês, eu quero um gabinete participativo, que escuta o povo, que vai para a comunidade, que a comunidade venha para ele, que traga a proposta para que seja efetivada, transformada em leis. E vou ser bem sincero a vocês, eu entrando, cada vez que uma proposta minha for para a eleição, eu vou chamar a comunidade e vou chamar o povo para participar da audiência e vou lutar para que a Câmara de Vereadores deixe de aprovar as coisas na surdina, que seja pública, é um órgão público e, como diz as leis vigentes no nosso país, toda informação pública tem que ser acessível ao cidadão. Aquele que negar isso está infringindo uma lei. Então, se a Câmara de Vereadores está infringindo uma lei, vamos fazer com que ela passe a se corrigir, porque é ela que fiscaliza a vida da cidade, é ela que fiscaliza o prefeito. E se ela não tem idoneidade para fazer, ela não é idônea para fazer esse trabalho, por favor, ela mude o nome e diga que é um órgão privado da prefeitura. Mas enquanto eu entendo de lei, o pouco que eu entendo de lei, o pouco que eu entendo de participação popular, o pouco que eu entendo dos 3 poderes, a Câmara de Vereadores do Recife é do povo, o patrão é o povo e somos servidores do povo, estamos para o povo. Obrigado, Marta. Se me deixar, eu falo muito. Não, mas é importante, porque, Jair, aqui não é só um processo eleitoral, é um processo de formação política, de empoderamento. Pelo que eu entendi, a tua candidatura não é só uma candidatura, não é o Israel pelo Israel, pela sede de poder, mas é também dialogar com o povo, com a população, no seu local de empoderamento. As pessoas precisam entender a importância da participação política, e você traz isso muito firme, né? A participação popular, democrática, a população poder tomar posse de seus direitos, né? E você também incentiva a população a ter direito, a correr atrás, né, dos seus direitos, fazer o monitoramento das políticas públicas, participar do controle social, ocupar os fóruns, os espaços, os conselhos, fortalecer o movimento social, a sociedade civil. Então, não é muito mais do que simplesmente, vote aqui em Israel, né? Você traz esse princípio na tua candidatura, e isso ficou bem enegrecido aqui nas tuas falas, né, no teu posicionamento. E esse é o objetivo da Brigada Zumbi, os Palmares e Dandara, a gente articular e fortalecer, né, as diversas candidaturas, né, que tenham esse princípio, né, pelo Estado de defesa dos direitos humanos, a defesa da mulher, a defesa, né, do enfrentamento ao racismo, as políticas de promoção de igualdade racial, a efetivação da plataforma política LGBTQI+, não é um Pernambuco melhor
e mais justo. Nós possamos, de fato, poder mudar a cara do parlamento. É necessário ter mais mulheres negras, mais comunidade LGBT, juventude, pessoa com deficiência. É importante termos povo de terreiro. É necessário a gente poder olhar para a Câmara de Vereadores e Vereadoras das diversas cidades e perceber a diversidade. É necessário que a gente consiga perceber, não é, a participação dos movimentos sociais, a cara e a fala daqueles e aquelas que estão na invisibilidade. E dizer sim, Marta, podemos, né? me Sim, Jael. permita um adendo aí. Beleza. Eu gosto de dizer o seguinte, e penso e pratico. E não é porque agora eu sou candidato a vereador, não. Eu sempre digo que o Israel Pereira ele não se autorrepresenta. Ele empresta o nome dele para a representatividade dos movimentos sociais. Como eu disse a você no início, eu bebi na fonte do movimento de mulheres. Eu aprendi com Irani Brito, eu aprendi com Vera Baroni, eu aprendi com várias mulheres fantásticas, com Nancy Feijó, minha madrinha querida, benção madrinha, né? Com Nancy Feijó, tá certo? E tantas outras mulheres. Aprendi com a minha mãe, Dona Gilvanda da Silva Pereira, guerreira de 75 anos, né? Servente que se transformou numa educadora social, que adotou crianças que foram abandonadas, pretas, deficientes. Eu tenho uma irmã deficiente mental, né, chamada Cleide. Ela disse: irmão, eu vou votar em você, eu te amo, eu apoio. Também preta, né? E eu não me autorrepresento, Marta, eu não tenho me escapou a palavrinha, essa Não tem pretensão. essa vaidade, você não tem essa Não, pretensão. não, 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 não tenho essa pretensão de me autorrepresentar. Por isso que eu relutei tanto. Esse mandato vem sendo discutido em eleições anteriores. Já me pediram várias vezes e eu fui procurado até, vou contar um breve testemunho aqui. Eu fui procurado por um grupo do senhor ex-presidente Michel Temer para ser candidato. Quando eu descobri quem era que estava a fim de financiar a minha campanha, eu disse: não quero. Eu prefiro uma campanha onde eu vou conquistar voto a voto, sem dinheiro, porque você sabe que recursos financeiros não vêm muito para a gente, né? As pessoas acham que a gente, porque está candidato, a gente ganhou milhões e milhões de dinheiros para botar sua campanha na rua. É mentira, tem candidatos aí que ganhou apenas R$ 500, tem candidato que ganhou 1.200, 1.500, tem candidatos que ganharam uma certa quantia, mas, gente, o importante de tudo isso é que nós não nos autorrepresentamos, representamos os movimentos aos quais participamos. E lembro de um episódio dentro do Fórum LGBT de Pernambuco, quando eu estava como coordenador da pessoa bissexual a nível estadual, né, porque o nome Israel Pereira é conhecido a nível estadual, né, como coordenador do fórum. A gente foi para uma reunião porque a prefeitura queria vetar a parada da diversidade, alegando que a gente não tinha mais esse direito porque existia um decreto do prefeito aonde ele tinha mudado todo o panorama dos eventos públicos. E aí, na discussão, eu solicitei, eu disse, já que tem um decreto, eu quero ver o decreto. Então, o secretário de Mobilidade, né, e de Controle Urbano, ele chegou e disse que não precisava apresentar decreto algum, porque quem geria a cidade era a prefeitura. Aí eu cheguei para ele e disse: o senhor precisa sim, porque a pessoa que está aqui não é Israel Pereira, é o movimento LGBT da periferia do Ibura, é o projeto Abraços, é o projeto Anleia, é o movimento negro unificado, é mulheres, são homens, são gays, são lésbicas, porque eu não me autorrepresento. Eu represento uma população, uma camada da população
que são donos da cidade, porque são eles os verdadeiros donos da prefeitura. Você aqui é um cargo eletivo, você foi selecionado por um cargo eletivo, colocado pelo povo, porque o prefeito que está aí foi votado pelo povo, e o patrão do prefeito é o povo. Então, você sim deve satisfação e tem que mostrar o documento, porque o documento é público. Se não tem, a gente vai para o Ministério Público. Então, é nessa gama, né, nesse contexto, que a candidatura Israel Pereira 13213 vem, né, com esse diferencial. É participação, é luta, é guerra, é bambu, vai envergar, mas não vai quebrar. É bambu, vai envergar, mas não vai quebrar. Né? É preto, é bissexual, é professor e é periferia mesmo. É periferia mesmo. Estamos aqui para dialogar, estamos aqui para construir, estamos aqui para fazer a diferença, para uma cidade inclusiva verdadeiramente e para construir o debate para o povo e com o povo. Obrigado, Marta. Jael, querido, quero agradecer, né, a você por essa aula. Na verdade, é uma aula pela democracia, é uma aula pelos direitos humanos, pela conscientização e pelo nosso empoderamento. E eu gostaria que você agora fizesse as suas considerações, fala o número, fala se vai ter agenda, como é que vai ser sábado e o domingo, não é? Para que a população possa aí acompanhar e entender mais esse processo. Bem, primeiramente gostaria de agradecer a você, Marta Almeida, né, a Brigada Zumbi Dandara, por esse encontro, esse momento maravilhoso, essa oportunidade de poder falar com o povo do Recife, através dessa maquininha aí, chamada computador, e desse instrumento chamado Zoom, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, né? Onde a gente fez até E aqui. estamos também no YouTube, viu? Tá aí o YouTube também. Dara Medeiros conseguiu pôr no YouTube. Então, Que quando a gente bom, que clica bom. no E a Ninja gente, e a gente veio essa trajetória toda dessa campanha, desde o início da pré-campanha, fazendo de modo virtual devido à pandemia, né? E aí eu queria lembrar a vocês que vão votar amanhã, levem sua máscara, coloque sua máscara, respeite o distanciamento, leve sua canetinha, não pegue canetinha dos outros. Se tiver aquele frasquinho pequeno para colocar seu álcool gelzinho na mão, leve seu álcool gel, tá certo? Vote consciente, não venda seu voto. Mais uma vez, não venda seu voto. Você é muito importante para realizar as mudanças que queremos, as mudanças que necessitamos. Sei que não é fácil escolher, a gente vai arriscar, às vezes algumas pessoas votam por cara, porque é bonitinho, porque é isso. Não, não faça assim. Seja inteligente, vote pelas propostas e, lembrando mais uma vez, aquele candidato que disse que iria fazer, queria construir, queria colocar uma praça, fazer o seu muro de arrimo, dar um emprego. Câmara de Vereadores não é gabinete de emprego, nem tampouco agência de trabalho. A agência de trabalho fica ali na Rua da Aurora e outra na Rio Branco. Viu? Procure lá, garanta a você, leve seu currículo que você vai conseguir um emprego. Mas, tirando a brincadeira à parte, vamos falar sério. Dia 15, amanhã, vote, certo? Naqueles que vão realmente lhe representar. Tá certo? Meu número é 13213, Israel Pereira 13213, meu partido é 13, tá certo? Sou petista verdadeiramente, que é de esquerda, aquele que pensa no povo, aquele que trabalha, aquele que tem história de obras para o povo. Hoje temos uma panfletagem aqui na comunidade Lagoa Encantada. Eu não vou estar presente, mas a minha equipe vai estar, porque eu ainda continuo trabalhando. Eu estou me dividindo entre trabalho e candidatura. E segunda-feira eu tenho prova para os alunos. Então,
eu estou digitando, enquanto estava conversando com vocês aqui, eu estou digitando provas, estou fazendo duas coisas. Porque responsabilidade é isso. Se você sabe que você tem uma responsabilidade com um grupo, com um órgão, com uma empresa, você tem que cumprir essa responsabilidade. Todo o tempo que eu estive fazendo campanha, eu estive trabalhando virtualmente, acompanhando. Graças a Deus, essa maquineta aqui, ó, esse celular veio para ajudar a gente, viu, gente? Não é só para distrair a mente, não. Isso aqui, eu acompanho meus professores, meus queridos companheiros de trabalho, de profissão, acompanho os alunos, socorro famílias, né, pais de alunos que precisam resolver problemas da escola. A gente está no sistema EAD. Não se engane, a pandemia não é uma gripezinha, ela não desapareceu, tá certo? Estão ocultando os dados, pessoas continuam morrendo, voltou a crescer, tá certo? As pessoas estão se aglomerando nas praias, nos feriados. Não façam isso. Sejamos responsáveis. Eu sei, mas eu já tive e não vou ter de novo. Isso é uma mentira. Tem pessoas mostrando aí que pode se co-infectar novamente. A co-infecção existe, eu posso ter tido e posso ter novamente. Possa ser que venham uns sintomas mais leves ou possa haver que venha um sintoma mais grave. E a sua vida não tem preço, não é R$50, não é R$20, não é R$10, não é um saco de cimento, não é uma feira. Vote certo, vote nas pessoas que vão lhe defender. 13213, Israel Pereira, 13213, Israel Pereira, para o Recife melhorar, para uma cidade inclusiva. Acredite, confie, porque esse preto aqui quer fazer a diferença. Obrigado, Marta, pela confiança. Preta linda, maravilhosa, tu sabe que tu mora no meu coração sem pagar aluguel. Estamos juntos e misturados. Estamos juntos nesse projeto político da luta revolucionária. Quero agradecer a todos e todas e todos que nos assistiram, né? Pedir licença à nossa ancestralidade mais uma vez, não é? E dizer que esse projeto Zumbi Dandara vai ter continuidade, né? Pós-eleição, até porque na roda de diálogo, o coordenador Adeildo Araújo, ele aumentou esse processo, né? A gente vai estar dialogando sobre o Estatuto da Igualdade, as políticas de promoção da igualdade racial, os organismos de igualdade racial, tanto a nível governamental, como também a nível partidário, as diversas, né, personalidades e ativistas negros e não negros da luta também antirracista, mas que comungam em prol de um mundo melhor e mais justo, pela democracia, não é? Para que a gente possa dar continuidade a esse processo de conscientização, de empoderamento. Nada disso poderia ser possível se nós não tivermos o apoio da companheira aguerrida Dandara Medeiros, que nos ajudou, né, durante todo esse processo e vai continuar nos ajudando para que a gente possa cada vez mais alcançar aqueles e aquelas que ainda estão na invisibilidade, que não conhecem a história do movimento negro brasileiro, em especial do MNU, Pernambuco, e queremos convidar você, assista as lives, viralize, né? Domingo, não esqueça de levar o álcool gel, usar máscara, votar consciente, não é? Não vender nosso voto, porque voto não tem preço, tem consequência, e tomar o empoderamento, né? Fazer valer a democracia, que é o direito ao voto, fazer valer a diferença, e diferença é essa que vai ser apostada no nosso voto, para que a gente mude essa realidade e que possamos ter um mundo melhor e mais justo. Então, quero agradecer a vocês. Sigam nossas redes sociais do Movimento Negro Unificado, venha se filiar, fazer parte dessa família, né? E, mais uma vez, muito obrigada, né, por vocês participarem desse projeto que é vitorioso. Mais uma vez, né, agradecer a Dandara Medeiros, não tem como não agradecer a essa preta aguerrida. Se não fosse ela, a gente não estaria abrindo essa nova página na construção do movimento negro político, em especial do MNU. Então, muita força, muito axé para nós. Israel, toda admiração, boa sorte, sucesso e rumo à vitória. Não só Obrigado, da sua, Martinha. Obrigado, mas Dandara. de todas aquelas candidaturas que estão
à frente do nosso tempo, candidaturas comprometidas, não é, com essa plataforma política progressista e avançada. Então, até logo, beijo, gente. Valeu. Tchau, Martinha. Tchau, Tchau. Dandara. Tchau.